Olá, seja bem-vindo a mais um programa Fé para Hoje, mais uma conversa, mais uma entrevista onde nós estamos falando sobre você é aquilo que ama. Um assunto muito importante para todos nós, assunto esse que nós estamos estudando na nossa igreja, que é a primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E para conversar aqui comigo, mais um pastor da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. E novamente com a gente aqui, o pastor Keller Póvoa. E nós vamos conversar um pouco mais sobre você é aquilo que ama. Ô pastor Keller, vou ficar muito formal, né? Não pode ficar formal demais, não. Bom, falando sobre você é aquilo que ama, é inevitável a gente não pensar no coração. A gente já falou sobre coração aqui algumas vezes, mas a gente trouxe muitos outros exemplos e a gente falou muito pouco sobre esse órgão que está aqui dentro de nós e que não é só responsável por algo muito vital em nós. A Bíblia vê o coração de uma outra maneira. Como é que a Bíblia enxerga o coração dentro desse contexto de que nós somos aquilo que amamos? Ok. Bom, quando a Bíblia fala de coração, com certeza ela não está falando do coração como órgão que bombeia sangue pro resto do corpo. Na Bíblia, coração é sinônimo de alma, de espírito, é aquilo que faz parte do nosso interior, é o que nós não podemos ver. Então a Bíblia desde um princípio estabelece essa diferença radical entre a aparência e o coração. A aparência é o que nós vemos nas pessoas, é algo que pode nos enganar. A gente finge aparência, a gente finge um determinado comportamento, simula uma situação, uma emoção, né? A gente faz uma cara de que tá feliz quando não tá. A gente vê a aparência, a gente vê o exterior, mas o que tá no interior das pessoas é o coração. Houve um momento em que o profeta Samuel foi até a casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel. E ele olhou para o irmão mais velho de Davi e viu um homem forte, com boa aparência, e pensou, é esse. Mas o Senhor disse assim para ele, Samuel, não se deixe enganar. Deus não vê como vê o homem vê o exterior, porém Deus vê o coração. Eles já tinham errado antes com Saul, Já né? tinham errado e estavam correndo o risco de errar, o próprio profeta, o risco de errar mais uma vez. Então ele apontou para Davi, que era aquele que Deus de fato tinha escolhido. Por quê? Embora não tivesse a aparência de um rei, era um menino esmirrado, pequeno, magro, ruivo, naquele contexto entendido como alguém sem vigor, né? Sem saúde, pálido, mas ainda assim o Senhor vê o coração dele, é o mais importante. Então o coração importa muito para Deus, o coração é aquilo que só Deus pode ver, é só Ele que pode sondar o coração, conhecer o que está dentro de nós. E o coração, ele é a sede de tudo, é o quartel-general de tudo que acontece com a gente. Talvez para nossa cultura esteja bem claro que a gente ama com o coração. Tanto que basta chegar Dia dos Namorados, encontro de casais, há uma série de coração espalhado, né? Você comprar um bichinho de pelúcia pra namorada, pra esposa, é um urso segurando um coração. Uhum. Então tá bem claro pra nossa cultura que a gente ama com o coração, pelo menos simbolicamente. Mas na Bíblia o coração não é só a sede dos nossos amores, é também a sede dos nossos pensamentos, a gente pensa com o coração. Num dado momento, Jesus estava jantando na casa de algumas pessoas e então ele disse para um paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Uhum. Então, saduceus, fariseus começaram a pensar, né? Eles não disseram, não falaram, só pensaram. Que absurdo! Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus sabia o que estava no pensamento deles. E quando Jesus vai dizer o que estava, ele diz assim, por que vocês arrasou em seu coração? Né? Marcos capítulo 2 conta essa história. Ou seja, nós não pensamos com o cérebro na Bíblia, nós pensamos com o coração. Então, o coração é a sede não só das nossas emoções, dos nossos amores, mas também dos nossos pensamentos. Também é a sede das nossas vontades, nós desejamos com o coração. Nós falamos com o coração. Jesus fala em Marcos 7 que a boca fala do que está cheio o coração. E que é do coração que procedem sentimentos maus, né? Como ódio, adultério, roubo. Então, tudo que a gente fala de mal e faz de mal e deseja de mal, tudo isso vem do coração. O coração é o QG, né? É o quartel-general de tudo que acontece dentro de nós. É o mais íntimo do nosso interior. O que inclui também, não só coisas ruins, como as que eu acabei de citar, mas também é com o coração que se ama a Deus.
Nós somos chamados a amar a Deus de todo o coração. Nós somos chamados também a dispor o nosso coração para amar ao Senhor, a guardar o coração acima de tudo, porque o coração é o que realmente importa para Deus, porque é o contrário de aparência. Não uma religiosidade externa, mas algo interior no coração. O coração é quem nós somos no final das contas. Tem um provérbio muito interessante, capítulo 27, verso 19, que diz que, como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem. Ou seja, olhar para a água naquele tempo é como olhar para o espelho, né? Você viu o próprio reflexo. Então, quando você olha para um espelho, você se vê. Você vê o próprio reflexo. Assim também nós somos um reflexo do nosso coração. Então, nós somos o nosso coração. Nós somos o que está aqui dentro. Nós somos o que nós amamos com o nosso coração. Nós somos o que desejamos. Nós somos o que o nosso coração dispõe a buscar, né? Então, por isso, na Bíblia, o coração é tão importante. Porque não é algo exterior, é algo que só Deus vê, é o interior. E Deus quer que a gente o ame e o busque, não só de aparência, não só da boca para fora, não só o louve com os lábios, mas que o nosso coração tema, que o nosso coração busque. Afinal, a palavra de Deus sempre condenou aqueles que com o coração bendizem com a boca bendizem a Deus, mas que tem o coração longe dele. O Senhor Jesus até usa isso contra os próprios fariseus, né? Isso. Quando você estava falando, eu lembrei justamente desses encontros de Jesus com os religiosos, tratando muito da aparência. Tem até um texto que eu acho muito interessante em Marcos, que ele fala para as pessoas tomarem cuidado com isso, com o que é saudado nas praças, o que toma os primeiros lugares, né? A aparência é algo que realmente engana as pessoas, mas não engana a Deus, né? Porque o coração, ele tá ali. E é curioso como o Senhor Jesus trata o coração como essa sede, né? Você até falou aqui como o QG, né? De tudo, né? De todos os sentimentos, até de todos os pecados. Porque a lista que ele dá de pecados... é grande. É enorme. Acho que são 11 ou 12 pecados. Você não pensa que tanto pecado pode nascer no coração. Mas tem uma coisa interessante também na Bíblia, já que a gente está falando de coração, de vontade, de desejo, é que às vezes os salmistas também, eles tratam de um desejo do coração, como uma sede, uma fome. Essa é uma metáfora que cabe muito bem, né? O salmista, ele olha e vê, não, meu coração tem um desejo. Todo coração tem um desejo por alguma coisa que é única, específica, que só essa coisa pode satisfazer esse desejo? Sim, no Salmo 42, os salmistas dizem que como a corça suspira pela corrente das águas, assim a minha alma, que é um sinônimo de coração, tem sede de ti. Eu ia perguntar isso agora. Então, daqui a pouco a gente fala assim, mas ele tá falando da alma, não do coração. Sim, é que na Bíblia são sinônimos. Alma, espírito, coração, se trata da mesma coisa. É o que é invisível aos olhos humanos. É o que somente Deus vê. Então, ter sede de Deus é uma dessas metáforas. É quando o coração está agindo, quando ele está desejando a Deus. Não só os salmos, mas os profetas também falam disso. Tem uma profecia no livro de Isaías, capítulo 55, onde Deus fala assim por meio do profeta: vocês que estão com fome, venham. Quem tem sede, venha. Venha comprar pão, venha comprar vinho e leite, sem dinheiro e sem preço. Ou seja, a fome que Deus vai saciar, os desejos mais profundos do nosso coração, que só Deus pode saciar, ele faz isso de forma gratuita, não há preço a pagar. Ele faz isso de forma voluntária, ele nos doa o que nós precisamos, ele nos enche, ele satisfaz os desejos mais profundos do nosso coração. Só que às vezes a gente espera encontrar essa satisfação em outras coisas, em outras pessoas, naquilo que a Bíblia chama de ídolos, de falsos deuses. Ídolos que podem ser e começam a ser levantados no coração, né? O coração começa a fábrica de ídolos. Então nós desejamos encontrar no entretenimento, na beleza, no consumo, no prazer de boa comida, de boa bebida, no prazer sexual. Nós esperamos encontrar na diversão, na segurança da abundância de bens, na riqueza. Nós procuramos em todas essas coisas, num relacionamento romântico,
satisfazer aos anseios mais profundos, mas a verdade é que nada disso pode matar a sede, nada disso pode saciar a fome como Deus pode fazer. E daí, quando em Isaías 55 Deus fala que ele pode oferecer de graça esse pão, esse vinho, esse leite para satisfazer a nossa alma, ele pergunta: por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não satisfaz? Por que estão suando para comprar um pão que no final das contas não vai matar sua fome? Ou seja, ele está dizendo que nós estamos procurando, o público da época estava procurando em outros senhores, em outros prazeres, em outros amores, a satisfação dessa fome e dessa sede. Mas Deus se apresenta como o único que pode saciar e fazer isso de graça, sem que a gente tenha que pagar por isso. Então, quando Jesus aparece pregando, ele se apresenta como o pão vivo que desceu do céu. E quem comer dele jamais terá fome. Ele se apresenta como água viva, uma fonte de águas vivas. E quem dele beber jamais terá sede. Então, nós em Cristo podemos ser saciados dessa fome, dessa sede, de forma que nada mais nos falte. De forma que o nosso coração encontre nele a plena satisfação. Encontre em Cristo tudo que nós precisamos. E aí tinha um cântico que eu gosto bastante, de uma banda chamada Crombie, você deve conhecer. Conheço. E aí e a música se chama Tudo no Mesmo Lugar. E aí o refrão diz: tudo que a gente mais deseja, mesmo não sabendo bem do que se trata, tudo que é sorriso de felicidade, a gente encontra no mesmo lugar. Sim, essa música é muito boa. E falando de Jesus Cristo. E sobre... as estrofes vão falando de coisas que a gente deseja. E o quanto a gente deseja descanso, alegria, companhia, se sentir amado, se sentir querido. E tudo que a gente mais deseja e precisa se encontra tudo no mesmo lugar. E você falou muito sobre Jesus ser essa satisfação plena de uma fome que é do coração, da alma, do espírito, como você já explicou aqui pra gente. Então, a gente, na vida comum, a gente precisa mudar alguns hábitos no que diz respeito à nossa saúde e aquilo que a gente ingere. Existe alguma mudança que poderia causar uma transformação no meu coração? Uma mudança de hábito? Existe isso também para o coração? Ok. Sim, existe. E assim como nós temos necessidade, muitas vezes, de mudar hábitos alimentares, nós precisamos mudar hábitos espirituais, no que se refere à nossa fome e à nossa sede espiritual, né? Porque de vez em quando a gente vai comendo desregradamente e aí faz um exame de sangue para fazer um check-up. E como aconteceu comigo recentemente, descobre que o colesterol já passou e já subiu bastante, além do limite. Então a gente percebe, eu preciso me reeducar, né? Muito se tem falado sobre reeducação alimentar, que não adianta só fazer uma dieta. Toda dieta tem tempo limitado, né? Ela logo vai acabar ou você vai furar e vai esquecer, vai abandonar. Mas é necessário reeducar a sua alimentação para você mudar o seu paladar. Muita gente tentando passar pro café sem açúcar e assim por diante. Faz bem. Faz bem, isso. E é desafiador no princípio, né? Quem começa a tomar café sem açúcar sofre no início, porque é terrível, precisa de um esforço muito grande até que você se acostume e o seu paladar mude, né? Sair daquilo que a gente chama de um paladar infantil, né? Comendo porcaria, hambúrguer, batata frita, pizza, ketchup, assim, maionese, assim por diante. Então, sair desse tipo de hábito alimentar para não só comer, mas apreciar e gostar e saborear frutas, legumes, verduras e comer tudo isso com prazer, é necessário uma reeducação mesmo, não só uma dieta. É necessário uma mudança de hábitos. Então, assim também nós precisamos na vida espiritual de uma mudança de hábitos para que a gente consiga se reeducar de forma alimentar, né? Ou seja, parar de procurar em falsos deuses, em ídolos, em satisfações vãs, o saciar da nossa fome, da nossa sede. Para que a gente pare de procurar nesses falsos ídolos e comece a procurar no Senhor Jesus Cristo a plena satisfação para a nossa fome, para a nossa sede espiritual. Então, nós precisamos sim de novos hábitos. E como nós já falamos, como vocês falaram em programas anteriores, sobre como as liturgias rivais são um desafio nesse sentido. Então encare, nessa grande comparação com a alimentação que a gente está fazendo, encare essas liturgias rivais como o tipo de comida que não faz bem.
que Sim. pode ser prazerosa, pode dar gosto de comer, mas à medida em que você vai comendo todo dia, você vai se expondo mais a essas liturgias, você logo percebe que não quer mais parar de se alimentar com esse tipo de comida. Então, amar ao Deus consumo, ao Deus da beleza, do conforto, do entretenimento, ou da abundância de bens materiais, esses falsos deuses, eles podem nos viciar dessa forma, né? Então, nós podemos, através de mudanças de hábito, mudar o nosso paladar espiritual, mudar para que a gente encontre e busque no Senhor Jesus Cristo essa satisfação. E como toda mudança de hábito alimentar ou de um novo exercício físico, né? Isso exige muito esforço. A gente não vai fazer com vontade, com prazer, mas tem que ser feito, ainda assim, mesmo sem vontade. Então é aquela coisa, quando você começa uma nova rotina de atividade física, você se matricula na academia. Você não vai saltitando de alegria na primeira semana. Aquilo dói, machuca, te dá preguiça, você tá cansado, tá com dor no corpo inteiro, parece que tá mais cansado do que nunca, você não quer ir, não tem essa vontade. Mas você vai por um senso de obrigação, um desejo de mudança. E com o tempo, aquilo vai se tornando aceitável e quem sabe um dia até prazeroso. Então a ideia é que talvez você não sinta vontade de ler a Bíblia todos os dias. Certamente não vai querer orar todos os dias, fazer o seu momento de devoção particular, um culto doméstico na sua casa todo dia. Essa vontade ela pode não ser natural, mas tem que ser feito. E a não ser que a gente se disponha a adquirir esses novos hábitos e nos dedicar à leitura da palavra de Deus, à oração, à meditação na Bíblia, não só ler, mas meditar, ruminar naquilo que está sendo lido, memorizar. Se esses novos hábitos não forem começados, não vai haver uma reeducação alimentar, espiritualmente falando. Nós precisamos começar, ainda que sem vontade, e às vezes tem gente que se sente um pouco culpada com isso. Eu não estou com vontade de orar hoje. Ora mesmo assim. Eu não quero ler a Bíblia. Leia mesmo assim. Né? Todo novo hábito exige um desgaste, um esforço muito grande para se começar. E essa mudança de hábitos associada com a companhia de uma comunidade ajuda muito. Você já reparou, João, que as pessoas que lutam contra vícios, normalmente elas procuram a ajuda de uma comunidade e encontram ali muito mais facilidade para lutar contra os seus vícios? Alcoólicos anônimos, grupos de obesos, pessoas que passaram por traumas muito sérios, como a perca de um filho. É comum a gente ver em filmes americanos gente com aquele trauma pós-guerra, né? Aquela síndrome de quem volta da guerra e tá sempre com crise de pânico. E essas pessoas, normalmente, elas procuram esses grupos de ajuda. E eles sentam em círculo lá e começam a compartilhar as suas lutas, e as suas derrotas e suas vitórias também. E no meio dessa comunidade, eles encontram ajuda, encontram pessoas que estão passando pelas mesmas lutas, algumas pessoas que têm vencido e que são ali exemplos, e que são como que tutores. E a gente encontra na igreja essa ajuda, essa comunidade onde pessoas enfrentam as mesmas lutas que nós, lutam contra a idolatria, contra falsos deuses, assim como nós lutamos. E que nós encontramos ali não só pessoas que perdem e são derrotadas, como nós somos frequentemente, mas pessoas que venceram. E que por meio do seu exemplo, da sua ajuda, da sua oração, do aconselhamento, de chamar a nossa atenção, de nos advertir, nós aprendemos a amar o Senhor e a buscar o Senhor no meio da comunidade. Então, a vivência em uma nova comunidade, com pessoas que estão passando pelo mesmo processo de santificação que nós, contribui muito para essa mudança, para essa mudança de hábitos alimentares, espiritualmente falando. Sim, a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois. A gente tenta aplicar mais coisas em relação a isso, mas até aqui a gente aprende que o coração tem uma grande fome, essa fome só é saciada em Deus, né, no Senhor Jesus Cristo, também. E a sede também. E vamos deixar o próximo programa, a gente fala um pouco mais sobre a comunidade como essa ajuda, né, essa companheira na mudança de hábito, né? A gente fala isso no próximo programa. Se você acompanhou a gente até aqui, você então não pode perder o próximo programa, onde nós vamos falar um pouco mais sobre essa comunidade, sobre o papel da igreja na mudança dos seus hábitos, na mudança dos hábitos do seu coração. Você não pode perder. Te espero no próximo programa. Até lá, um grande abraço.